Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos, aplicar um pouco dos conhecimentos sobre locuções verbais que nós estudamos na última aula. Aí vocês vão pegar o livro de vocês na página 73. Então, em relação às locuções verbais ou perífrases verbais, a gente sabe que do ponto de vista sintático, o verbo ele organiza as orações. Na língua, é a associação adequada de determinados termos ao verbo que garante a produção de enunciados eficientes. Então, dominar as várias possibilidades de utilização do verbo é essencial nas situações formais de uso da língua. Vocês observaram quando a gente fez a troca, de locuções verbais, por uma única forma verbal, como ele perdeu esse caráter de formalidade. Observem, a capa da revista Galileu, de setembro de 2012. Galileu, você compra, eles sabem. Entenda como as empresas vigiam seu consumo e tentam influenciar suas escolhas. E aprenda a escapar disso. Para contextualizar, a Galileu, é uma revista mensal direcionada principalmente ao interlocutor jovem, como você. As reportagens e notícias publicadas nela trazem informações nas diferentes áreas de conhecimento, que é ciência, tecnologia, neurociência, entre outras coisas. A partir da leitura da capa, levanta hipóteses sobre o assunto da matéria principal do mês, No título, você compra, eles sabem. Que palavras identificam o comportamento do consumidor e das empresas? No subtítulo do anúncio, o produtor do texto convoca o leitor a praticar algumas ações a partir da leitura da reportagem. Quais são elas? De acordo com o subtítulo, o que fazem as empresas? Olha, vejam. Percebam como as palavras compra, sabem, entenda, vigiam, tentam, bem como a expressão aprenda a escapar, correspondem a ações dos consumidores, Ou são ações das empresas? Olha, como você já estudou, em anos anteriores, a classe gramatical, que, entre outras coisas, expressa ação praticada por algo ou alguém, denomina-se verbo, Mas, como essa classe não se restringe a informar apenas uma ação, estudaremos mais detalhadamente o verbo e suas diferentes flexões. Certo? Bem, nós veremos a seguir, as inúmeras formas do verbo e as possibilidades de expressão que seu uso proporciona, Vamos ler essas duas manchetes de jornal e o título da reportagem Mundo Estranho, publicada em suas respectivas páginas virtuais, e responder algumas questões. A primeira manchete diz: Tatu Bola será o mascote da Copa do Mundo no Brasil. E a segunda: neva em 4 cidades da Serra Catarinense. Quais são as formas verbais que compõem os títulos? Será e neva, Qual é o sentido expresso em cada uma delas? No primeiro, estado, E no segundo, fenômeno da natureza, não é isso? E no terceiro, como o ser humano envelhece, Qual é a forma verbal? Envelhece, Que expressa a mudança de estado, certo? Então, como eu disse no início, do ponto de vista semântico, o verbo é a classe gramatical que expressa um fato, uma ação, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Nós podemos observar agora nesses 3 exemplos. E em relação à locução verbal, vamos observar essa manchete. Mostra Nacional de Robótica vai premiar trabalhos de estudantes brasileiros. Responda agora.
Se a gente substituir a expressão vai premiar por uma forma verbal simples que tenha o mesmo valor semântico, isso modificaria algo? Vai premiar, nós poderíamos substituir por qual forma verbal? Premiará, né? Então, expressões formadas por dois ou mais verbos que constituem uma única unidade semântica, nós denominamos como locuções verbais. Então, as locuções verbais são compostas por um verbo principal que concentra o sentido da locução e fica sempre em uma forma nominal, que é gerúndio, infinitivo ou particípio. Um ou mais verbos auxiliares que recebem as flexões indicativas de pessoa, número, modo e tempo, né? Então, os verbos auxiliares mais utilizados são ser, estar, ter, haver e ir. Com frequência, as locuções verbais atribuem determinadas noções semânticas ao fato expresso pelo verbo principal, né? Observe o quadro. Está premiando, né? E a ideia que ele passa, né? A ideia de duração de tempo, né? Em tem de premiar, nós temos aí a ideia de obrigatoriedade. Já em anda premiando, nós temos a ideia de repetição, né? De continuidade. Nós vamos ler agora algumas tirinhas para analisar como os verbos eles foram utilizados, certo? A primeira é essa. Vamos derrubar logo essa mata para fazer mais pasto. Quando tiveres transformando toda a terra em pasto para teus rebanhos, aproveita e pasta tu também. A próxima. Pai, já sei o que você quando crescer. Toureira. Filha, por que você não escolhe uma profissão mais normal? Tipo o quê? Astronauta. Eu nunca vou esquecer de quando eu bati a cabeça. Eu nunca vou esquecer de quando eu bati a cabeça. Eu nunca vou esquecer de quando eu bati a cabeça. Tenta. Vamos retomar, né, a segunda tira, certo? Nessa tira aí, né, no primeiro balão, foi empregada uma locução verbal e duas formas verbais, né? Identifique e indique a que tempo e modo cada uma delas pertence. Qual é a primeira, as formas verbais? Nós temos aí a locução vou ser, né, que está no futuro do presente, e as formas verbais sei, que está no presente do indicativo, e crescer, que está no futuro do subjuntivo. Qual delas indica certeza e qual indica possibilidade? Certeza, né, a forma sei e vou ser. É a que indica possibilidade, crescer, né? Quando crescer, é uma possibilidade. O autor, né, dessa tira, ele poderia ter empregado, em vez de locução verbal, uma forma verbal simples, né? E nesse caso, qual seria? Já sei o que vou ser quando crescer. Nós temos o vou ser como uma locução. Que forma verbal nós poderíamos utilizar? Serei, né? Já sei o que serei quando crescer. Então, você observou que nos quadrinhos aparecem locuções verbais, né? Todas elas possuem um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, as locuções, elas são utilizadas em textos com a linguagem mais despojada, informal, né? Em textos mais formais, deve-se evitar as locuções, né? E deve-se utilizar as formas verbais simples. Agora, nós iremos, né, iniciar com a leitura do texto da página 73 do livro de vocês. Podem pegar aí para a gente. Êxodo milenial. Jovens brasileiros querem abandonar o país. Pesquisa revela ainda que entre adultos o desejo atinge 43% da população. Em busca de uma nova realidade e com o passaporte em mãos. É isso que boa parte da juventude brasileira idealiza em 2018. De acordo com pesquisa feita pelo Datafolha, divulgada no dia 17 de junho, o Brasil vive um verdadeiro êxodo de talentos. O movimento de jovens que pretende deixar o país e tentar a vida fora das fronteiras vem aumentando há anos, mas agora atinge um nível alarmante. Entre os entrevistados com idades entre 16 e 24 anos, 62% afirma que trocaria a nação se tivesse condições. Quando consideram-se apenas pessoas com mais de 16 anos, a porcentagem é de 43%, o que significaria cerca de 70 milhões de brasileiros prontos para deixar tudo para trás.
A falta de esperança no cenário político, a crise econômica que desde 2014 não mostra sinais de melhora e o baixo incentivo em educação e pesquisa são algumas das razões que têm levado o jovem brasileiro a desistir do próprio país. E a vontade não fica apenas no campo das intenções. Em 2017, foram entregues 21,7 mil declarações de saída definitiva do Brasil à Receita Federal. Em 2011, o número foi de 8,1 mil pessoas. Em primeiro lugar, na lista de locais preferidos estão os Estados Unidos. Daniel Rosenthal, diretor da Invest USA 360, plataforma que oferece ajuda a quem quer morar ou investir nos Estados Unidos, afirma que as famílias dos jovens com filhos são os que mais procuram a empresa por querer estabilidade, tranquilidade e esperança em um futuro mais promissor. Nossos clientes não suportam mais a crise política e suas anuências, como corrupção, carga tributária e insegurança jurídica. Esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica, que, por sua vez, causa falta de perspectivas de dias melhores a curto prazo. O brasileiro está cansado e jogando a toalha, afirma. Rosenthal explica ainda que a maioria das pessoas querem ir embora em definitivo, mas ainda planejam muito mal a mudança. E sua empresa encaminha as demandas para parceiros especializados. Fuga de cérebros. A pesquisa do Datafolha afirma que 56% das pessoas com ensino superior e 48% dos que têm nível médio também optaram por morar fora do país. Segundo Rosenthal, alguns de seus clientes são executivos, pesquisadores e profissionais qualificados. A falta de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, os profissionais não conseguem realizar seus projetos, se frustram e acabam desistindo ou do Brasil ou de suas carreiras, alerta. Para ele, uma das preocupações mais latentes é a de que até jovens que ainda não têm custo superior já estão sem esperança e querem ir embora, o que ajuda a justificar a alta porcentagem da pesquisa entre 16 e 24 anos. Teremos uma perda irreparável de fuga de cérebros que são importantes para o desenvolvimento e reestruturação de um novo Brasil. É uma realidade, né? Qual é o assunto central da reportagem? Na reportagem, ele fala da vontade de boa parte da juventude brasileira em sair do país em busca de melhores condições de vida. Releia a fala de um dos entrevistados. Nossos clientes não suportam mais a crise política e suas anuências, como corrupção, carga tributária e insegurança jurídica. Esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica que, por sua vez, causa a falta de perspectivas de dias melhores a curto prazo. Houve alguma mudança no cenário político, econômico e social brasileiro de 2018, ano em que a reportagem foi escrita, até hoje? Dê a sua opinião. Aí vocês vão analisar o cenário, né, político brasileiro e vão tecer a opinião de vocês. A perspectiva dos jovens de dias melhores a curto prazo aumentou ou diminuiu de lá para cá? O que é que vocês acham? É uma questão de opinião também. Que relação o subtítulo Fuga de Cérebros estabelece com o assunto que é desenvolvido nos parágrafos que vêm depois dele? Conforme que se coloca nesses parágrafos, né, a falta de investimento em educação e também a falta de esperança fazem com que 56% das pessoas com nível superior e 48% das que têm nível médio, ou até jovens que ainda não têm cursado o nível superior, queiram morar fora do país, né? Essas pessoas, segundo o entrevistado, são importantes para o desenvolvimento e a reestruturação de um novo Brasil. De que modo o assunto dessa reportagem se relaciona com o tema adolescer deste capítulo? A preocupação com o futuro profissional, um dos assuntos abordados na reportagem, faz parte das questões que surgem na adolescência. Releia esta oração. Esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica. O verbo viver, releia esta oração. Esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica. Qual é o predicado dessa oração e como se classifica? O predicado releia essa oração. Esses pontos têm gerado instabilidade econômica. Qual é o predicado dessa oração e como se classifica? O predicado é verbal, né? E tem gerado uma instabilidade econômica, né? Esse é o predicado. Qual é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é tem gerado.
Esse núcleo constitui-se de uma perífrase verbal. Sim, né? A forma verbal tem gerado é uma perífrase, né? Que é formada pelo verbo auxiliar ter e pelo verbo principal gerar no particípio. Então, trata-se de uma perífrase ou locução. O que a locução verbal tem gerado expressa uma ação passada e concluída, uma ação passada e constante ou uma ação presente e constante. Alternativa 3, né? Uma ação presente e constante. Para expressar uma ação acontecida no passado, de que modo a locução tem gerado deve ser escrita? Como ficaria a oração destacada? Então, deveria ser tinham gerado, né? A oração ficaria: esses pontos tinham gerado uma estabilidade econômica. Chegamos ao fim, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o uso de locuções verbais e os efeitos causados por ela. Fiquem em paz. Gratidão e fiquem em casa.